Olá pessoal, depois de um bom tempo sem postar nada no canal, estou de volta. Eu tô para fazer esse vídeo faz um bom tempo. Eu queria falar um pouco sobre a campanha. Sei que vocês já estão cansados de falar de eleição, não tem mais propaganda eleitoral, né? Mas enfim, eu acho que por ter, por ter sido uma fase da minha vida junto com as crianças, no meio de uma pandemia, e eu acho que assim, que durante a campanha eu senti muita falta de ouvir pessoas falando, né, mulheres principalmente falando, sobre como era uma campanha para mulher, né? Então eu resolvi aqui falar um pouco para vocês como foi minha campanha eleitoral e fazer um balanço, né, sobre o que eu achei e o que esperar, né, de uma campanha feminina. Bom, primeiro de tudo eu adorei fazer a campanha, eu aprendi muito sobre mim, eu já falei isso bastante para várias pessoas, mas eu acho que a gente aprende, é uma fase da vida em que a gente tem que aprender a respeitar principalmente as opiniões diferentes, né? E não é uma questão para ganhar voto, mas é uma questão de desenvolver a escuta, né? Desenvolver a necessidade das outras pessoas, porque não dá para você fazer política com aquilo que você acha, né, que tá certo. Então, e política é uma coisa que tem que ser feito realmente por várias pessoas. Então, acho que a parte que mais foi importante para mim foi aprender a ouvir, né? Aprender a respeitar a opinião dos outros, aprender a considerar que cada um tem os seus fatores históricos, né? Os seus, as suas vivências e as suas experiências. Uma coisa que eu acho que me faltou muito durante a campanha, e é normal que fosse assim, né, para uma primeira campanha, é planejamento, né? A gente não sabe exatamente como as coisas vão funcionar. Então, por mais que eu tenha tentado me nutrir de manuais, podcasts, vídeos, na prática, né, na hora de se fazer um planejamento, como você não sabe como funciona uma campanha, como você não está dentro da política partidária há muito tempo, fica muito difícil, né? Então, por exemplo, você saber se você vai receber alguma coisa, né, ou dinheiro, ou material de campanha, é muito importante. Como eu não sabia como as coisas funcionavam, eu fiquei meio aflita nessa parte. Foi um pouco desorganizado, mas assim, é uma coisa que a gente vai lidando, e as pessoas que estavam do meu lado me ajudaram muito nessa questão. Então eu me virei como eu pude me virar, e ficou uma experiência talvez aí para uma próxima candidatura. Uma coisa que eu percebi nas eleições municipais aqui de Americana é que a grande maioria de mulheres que estavam participando estavam entrando pela primeira vez num partido, se filiando e se candidatando pela primeira vez. Então, nós tivemos muita dificuldade de entender como era a organização partidária, né? Eu sou militante de direitos sociais e direitos das mulheres, mas eu nunca havia militado dentro de um partido político. E você perceber como se organiza o partido é um outro desafio para a política e para a democracia no Brasil, né? Eu acho que as pessoas têm muita ilusão de como é que realmente funciona a política partidária, né? As pessoas acham que é partido de esquerda ou de direita, mas os partidos no geral têm problemas iguais, seja eles de que ideologia forem, né? E eu, por estar num partido relativamente pequeno, né, bem pequeno, pelo que a gente pôde ver mais ainda no resultado das eleições, senti bastante dificuldade de traquejo nesse sentido, né, de entender um pouco a política partidária para poder reivindicar uma posição e mais fortalecimento, porque de nada adianta você
ter mais mulheres dentro da política, né, dentro das campanhas, como manda o Tribunal Federal por uma decisão, né, de que 30% de verba fosse destinada para as candidaturas femininas. Todavia, o partido ele decide para quem que vai essa verba. Então, se o partido decidir condensar toda uma verba numa única candidatura, as demais mulheres não vão ter fortalecimento em relação, né, tipo, para que elas entrem na política também. Mas às vezes nem adianta de que as mulheres estejam aí como candidatas se elas não sabem gerir a candidatura delas. Então, eu e as pessoas que se voluntariaram junto comigo fizemos alguns cursos, né? Começamos pelo curso do Candidates, do Mídia Ninja, que ajudou muito a gente em vários aspectos, em produção de arte, e eu aprendi muito nessa área também. Me encontrei muito na área de comunicação visual e comunicação digital, mas a gente tem pouca gente, tempo escasso e verba nem se fala, né? Então, eu acho que de nada adianta você fortalecer a candidatura de uma mulher com dinheiro se você não der um subsídio para ela de como ela tem que fazer a candidatura dela. Então, o partido, por um lado, o partido que eu estive, ele deu sim a assessoria jurídica e a assessoria contábil, mas em termos de marketing político a gente não teve nenhum amparo, né? E aí eu procurei por mim mesmo fazer da minha forma, e eu aprendi muito por isso, né? E eu também, por um lado, digo que eu trilhei um caminho sozinha, optei por seguir uma direção que fosse mais incisiva, né? E eu achei isso bem legal. Mas muitas mulheres não têm noção, por exemplo, de como se faz publicações nas redes sociais, né? Criação de conteúdo e assessoria jurídica. Tem mulheres que não sabiam nem que poderiam estar lá apenas como candidatas laranjas e apenas puxando votos para os candidatos, né? Então eu acho muito importante que não se tenha só a exigência desses 30% de fundo partidário, mas que exista dentro do próprio partido uma cultura de fortalecimento de candidaturas femininas. Isso a gente não viu. Tanto que a gente viu, que a gente pôde perceber, foi bastante organizações que promoveram cursos e promoveram lives e grupos para ajudar mulheres a fazerem campanha. Uma outra dificuldade que eu senti, que eu acho que foi a realidade de muitas mulheres que fizeram campanha esse ano, foi a falta de uma rede de apoio ou uma estrutura para que você pudesse fazer campanha despreocupada com um salário, né, com algum tipo de renda ou até mesmo com quem cuidasse dos seus filhos. Ainda mais em tempos de pandemia, porque as crianças não estavam indo na escola, né? Então, por mais que eu tivesse a minha mãe, o meu próprio marido, que ficasse com as crianças por algum tempo, e eu já estava numa desvantagem enorme em relação a candidatos homens que não têm essa preocupação, né? Porque ou a mulher deles está cuidando da criança, ou a mãe, né? Mas como essa cultura do machismo não entrega para a maioria dos pais esse dever de cuidado, né? Não que não tenha, eu vi pais em algumas campanhas, em alguns momentos da campanha, que estavam com seus filhos também, mas acho que de 1 a cada 10, né? Então essa realidade é muito diferente entre homens e mulheres, né? Ainda mais em tempos de pandemia. A sorte foi que a pandemia que exigiu que se fosse feito o isolamento social, gerou para nós
a necessidade de pensar em campanhas digitais, né? E aí facilitou um pouco nesse sentido. E a vantagem de fazer campanha digital é que você tem que tem que inovar no conteúdo, tem que pensar em coisas que não são pensadas, né? E eu acho que é uma possibilidade aí de apresentar uma nova forma de se ver e de fazer política. Porque eu acho que o que ficou muito marcado para mim durante a campanha foi que os candidatos fazem exatamente as mesmas coisas sempre, né? E por mais que eu tenha até visto algumas, a maioria das mulheres que estavam em segunda candidatura ou segunda campanha, elas sim inovaram em algumas coisas, né? Mas na maioria das vezes os candidatos reproduziam as mesmas práticas das candidaturas anteriores. Eu acredito que de uns tempos para cá, quanto a maior participação política das pessoas, quanto maior envolvimento político e acompanhamento da política nas cidades, elas tendem a produzir aí uma melhor qualidade na democracia. O resultado das eleições não demonstrou muito isso. A gente percebeu que a grande maioria da Câmara não se renovou, né, se manteve, e alguns poucos candidatos que entraram lá ainda tem uma cultura, pelo menos aparenta ser, a gente pode surpreender, de velha política. A novidade foi que a gente está com agora, em vez de com 3 mulheres na Câmara, né? Então esperamos que tenhamos aí uma representatividade melhor, né, em relação a políticas para mulheres. E é necessário ficarmos de olho se realmente elas vão fazer esse papel de representatividade, né? Não basta só se eleger, mas essa cobrança tem que ser feita também para homens, né? Não só para mulheres. Tempo de TV nem se fala, né? Eu já nem assino mais televisão aqui, só tenho a internet, então nem pude acompanhar, mas tempo de TV foi quase insignificante, né? E acaba sendo tomado por os partidos que têm mais coligação. Mas, graças a Deus, aqui em Americana isso não teve quase influência nenhuma, né? Uma coisa que a gente pôde perceber é que, em relação a candidaturas femininas, durante a campanha, quando eu estava acompanhada de mulheres, o tratamento às vezes era diferente do que se eu tivesse acompanhada pelo meu marido, por exemplo, né? Tem muitos homens que falavam, conversando, olhando pra ele e não olhava na minha cara, sabe? Por eu ser mulher, obviamente. E quando a gente é mulher, fica suscetível aí de olhares, né? De observações quanto à nossa aparência física, e pouco se discute a respeito de propostas, né? Isso é uma coisa que é muito observado também nas candidaturas femininas, né? O jeito que a mulher se veste, como ela se pinta, como ela se apresenta, e o homem não tem essa exigência, né? E aqui em Americana a gente pôde ver, eu ouvi várias vezes também que em relação às candidaturas majoritárias, que se o vice fosse o candidato a prefeito, né, ou em algumas outras situações em que a candidata era mulher, que aqui em Americana a gente teve 2, as pessoas falavam, mas se fosse tal fulano, né, um homem, com certeza ele seria eleito. Então essa é uma prática muito comum que a gente ouve aí em relação às candidaturas femininas, e isso é uma coisa assim que pra mim me dói bastante, né, porque as pessoas estão bem longe de perceber o quanto esse sistema político também é machista e afasta as mulheres da política. Então, por que uma mulher vai resolver entrar para a política se esse ambiente é bem hostil, né? E quando você está lá dentro, eu não tenho dúvida de que a coisa seja ainda pior. Mas eu acredito que haja aí uma mudança daqui para frente. Acho que muitas mulheres aprenderam, né, como se fazem campanha, inclusive eu.
assim, reconhecer a experiência de vida, reconhecer que não basta ser parente, não basta ser amigo para você ser uma possível candidata ou candidato, né? É necessário mostrar serviço, mostrar confiança. E eu acho que eu ganhei muitos amigos, eu conheci pessoas muito bacanas, eu conheci pessoas muito boas durante esse período, que eu acho que faz a gente acreditar que a política não está realmente tão atravancada e tão infestada de corruptos. Eu acho que quem está dentro, quem participa ativamente, né, tem um outro olhar sobre a política que pode cooperar aí para a democracia. Claro que a gente vê muita coisa errada, né, e a gente em algumas situações se vê de mãos atadas, mas eu acho que a gente tem que ter coragem para combater, coragem para brigar e para peitar, assim, essas velhas práticas como boca de urna, compra de voto, que acontece sim, né? Sujeira dentro dos partidos acontece. E eu vi bastante coisas, né, que são assim inacreditáveis, mas que a gente tem que combater. Mas eu acho que está mudando aí. O que é mais desafiante e que eu escutei muito nas ruas é que as pessoas não acreditam mais na política. As pessoas estão muito desesperançosas, e não é à toa aí que a gente teve um número absurdo de abstenção, né? A pessoa não quer votar, a pessoa acha que não serve para nada. Então falta uma conscientização sobre o papel da política, né? E diferenciar a política partidária das políticas públicas, né? Do que é se fazer realmente política. Então tem vários desafios, né? Eu acho que esse aprendizado me mudou como um ser humano, como mãe, como profissional. E vou ficar aqui ligada nesse termômetro, prestando atenção nos movimentos da Câmara, cada vez mais. E tenho alguns projetos, né, que já estou colocando em andamento e espero aí que na próxima 2022, que se eu não estiver candidata, que eu esteja aí apoiando uma candidata, mas aqui a ideia e um dos projetos é fortalecer candidaturas femininas, que é uma das formas pelas quais a gente muda a política aqui no Brasil. É isso, um beijo, obrigada por vocês me assistirem, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas e me mandem comentários, perguntas e sugestões de temas também. Um abraço.